de teologia, o pastor Amin Rodor. O pastor Amin já foi professor eu penso que de todos nós aqui, pastores. E eu agradeço muito, pastor, o senhor aceitou o nosso convite, já faz algum tempo que nós o convidamos. E o pastor Amin, ele já leciona há 30 anos. Fora o tempo de departamento, de Andrews, essas coisas todas. Mas hoje ele é pastor jubilado, mas continua lecionando para os teologandos aqui nesta instituição. O pastor Amin vai ministrar 2 aulas, nós temos o tempo aí no seu programa. No entanto, queridos, anote, por gentileza, anote o que o pastor Amin vai falar, alguns pontos importantes também. Eu tenho certeza que vai ser muito útil para todos nós também. Pastor, que Deus te abençoe ricamente, pastor. Muito obrigado, pastor Ronaldo, muito obrigado pelo convite, pastor Sena. É um prazer estar aqui. Esse nome do Vale, tem um som assim poético, né? É vale mesmo do que aquilo lá? Vale do Paraíba. Tá certo. Vale mais. Só não pode ser Vale das Sombras, viu? Mas não é. Muito bem, queridos, é um prazer estar aqui. Eu estive alguns anos atrás num concílio da Paulista Central. Na verdade, não era um concílio, era a quadrienal deles. Me convidaram para ser o capelão. E eu encontrei com um irmão bispo, de uma família conhecida lá da Bahia. Ele me viu assim, mas o senhor é o pastor Amin? Eu falei, sou eu, ele mesmo. Aí ele disse, mas o pastor Amin, aquele lá da Bahia? Aquele mesmo. Fez uma semana de oração lá em Itapajipe, isso mesmo. E ele começou a dizer, parece que quanto mais eu dizia, menos o homem acreditava no que eu dizia. Disse, mas o senhor é mesmo o pastor Amin? Aí eu disse, bem, o que sobrou dele? Então, queridos, é um prazer estar aqui. Fui solicitado para falar um pouco da doutrina de Deus. Mas eu vou fazer de um outro ângulo. Não vou fazer como uma classe de caráter assim, de abstração. Eu, na medida que estou envelhecendo, pastor Ronaldo, eu estou mais e mais desconfiado da teologia, como ela é ensinada. A Bíblia é o maior compêndio de teologia. Mas para que a Bíblia foi escrita? Para que o homem de Deus seja capaz de praticar boas obras. Então, a teologia, ela só tem sentido quando ela, de fato, tem uma dimensão aplicada. Se for só para falar de arco-íris, de borboletas, de estrelas, e então aí nós estamos, eu acho que, distorcendo a própria noção do conhecimento de Deus. A teologia tem várias áreas importantes, a cristologia, pneumatologia, áreas ligadas a Cristo, ao Espírito Santo, soteriologia, ligada à salvação. Você estuda nesses capítulos a existência de Deus, os temas sobre Deus, as alternativas, tais como ateísmo, agnosticismo, deísmo, coisas assim. Fala-se das provas da existência de Deus. As causas da ignorância do homem, fala-se da revelação. Revelação quer dizer ré e velo, afastar o véu, Deus se comunica. Mas eu quero discutir essas coisas de um ângulo aplicado, como Jesus fez tantas vezes. Jesus não falava de coisas abstratas, ele tirava lições práticas para aquilo que ele queria ensinar. E até hoje, o maior teólogo de todos os tempos, ele aplicou sua teologia contando histórias sobre Deus, histórias sobre os homens. E as suas histórias nos inspiram até hoje. Algum tempo atrás, um advogado mandou-me um e-mail dizendo, olha,
Há muita coisa que eu não entendo em Jesus Cristo. Eu disse para ele: querido, eu citei aí Mark Twain, que disse: o que me incomoda em Cristo não é aquilo que eu não entendo, mas aquilo que eu entendo. E um camarada escreveu um livro intitulado 10 coisas que eu gostaria que Jesus nunca tivesse dito. Jesus disse para você amar os seus inimigos. Fácil. Seria bom que ele não tivesse dito esse negócio, né? Perdoar 70 vezes 7. Quando pisam no seu calo tantas vezes. E se você quer ser um discípulo de Cristo, você tem que aprender essas coisas. De caráter prático, vivencial. Não apenas ser um fã de Jesus. A igreja tem muito fã de Jesus. Estão torcendo até por Cristo. Igual eles torcem por Corinthians, por Santos, por São Paulo. Eu quero falar de um ângulo em que eu possa aplicar a doutrina de Deus, entendendo de fato como Deus age. E o título que eu dei para essa minha pequena discussão aqui é a Universidade do Deserto. A Universidade do Deserto. Alguém aí passando por um deserto? Que lições que você pode aprender lá? Israel estava assim. Livro de Êxodo, capítulo 14, 13 a 15. Leia comigo. Êxodo 14, 13 a 15. Moisés respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Capítulo 14 do livro de Êxodo reconta a formidável história da libertação do povo. História bíblica extraordinária, o centro da narrativa do Êxodo. A graciosa libertação de Deus. E do início ao fim, o Êxodo é um ato de Deus. Com a ajuda de Moisés, às vezes, mas às vezes, apesar de Moisés. E muito mais do povo. Dois eventos estão aqui intimamente ligados, relacionados. Primeiro, a saída do povo do Egito, antecedida pelas pragas, que culminam com a morte dos primogênitos egípcios, que está descrito aí no capítulo 13. Segundo, a vitória de Deus sobre o exército de Faraó, com que trata o capítulo também 13, parte do 14. Israel não está salvo ou a salva fora do Egito. Fora do Egito. A menos que Deus destrua a capacidade de Faraó de levá-los de volta. No livro do Apocalipse, no Novo Testamento, Faraó é um símbolo do diabo, que não abandona as suas vítimas, que não tira férias, que age 7 dias por semana, 24 horas por dia. Perfeito símbolo, simbolizado aqui por Faraó, um tipo do diabo. Israel não está salvo fora do Egito, a menos que Deus destrua a capacidade de Faraó de levá-los de volta. Deus não havia chamado Israel para deixá-lo por sua própria conta, tentando fazer o seu melhor. Essa é uma teologia, ou parte de uma teologia que nós encontramos hoje. Alguns dizem que quando a porta da graça se fechar, veremos isso mais tarde, estaremos por nossa conta, abandonados, lutando com as nossas baterias, e muito adventista, curvado ao peso desta teologia precária.
Deus não está no negócio dos primeiros socorros. O apóstolo Paulo diz que aquele que começou a boa obra em nós, ele vai terminar. Posteriormente, Deus haveria de prover as evidências da sua constante presença. De dia, uma nuvem protegendo do sol escaldante. De noite, uma coluna de fogo. E através de uma ou de outra, o Altíssimo, nestas teofanias, manifestações da sua presença, ele estava dando evidência de que ele não havia abandonado o povo. De dia, eles sabiam para onde iam. De noite, eles sabiam onde estavam. Exatamente o oposto de se estar perdido. Porque a pessoa perdida não sabe nem onde está e nem como chegar ao seu destino. Verso 3 do capítulo 14, Faraó é quem diz: os filhos de Israel estão desnorteados no deserto, que os encerrou. A escola, a universidade do deserto. A escola do deserto tem muitos cursos, desde aqueles da escola primária até aqueles outros pós-doutorados. Uma grade extraordinária, formidável. O povo de Israel está desnorteado no deserto. Israel estava preso, apertado, sem ver qualquer possibilidade de escape. Ellen White disse que fora Deus quem conduzir o povo a essa situação. Por vezes, amigos, nós somos levados a desertos. E eu chamo isso a universidade do deserto. Quando você olha para os lados e parece não ver solução. Olha para frente, um mar enorme. Atrás, exércitos inimigos. Direita e esquerda, montanhas inescaláveis. Uma grade curricular complexa. E a primeira lição que nós temos a aprender sobre Deus é que nós temos que aprender a confiar nele. Se não aprendermos isso, obrigado, irmão. Se não aprendermos isso, não teremos aprendido nada. O que podemos aprender no deserto? Em primeiro lugar, devemos aprender a permitir que Deus seja Deus. Eu tenho relembrado muitas vezes que Deus tem saídas das quais nós não temos a mínima ideia. Às vezes nós formamos um Deus pequenininho, do nosso tamanho. Eu pergunto, quem poderia imaginar que a abertura, a divisão do Mar Vermelho fosse uma alternativa? Quem poderia imaginar nessa alternativa? Ninguém. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, ela diz que Deus tem 1000 chaves, das quais nós nada sabemos. Está você preocupado? Um problema em casa, de família, de trabalho, problema na sua igreja. Nessa sessão aqui, nós temos 5 frases que para mim é a melhor demonstração da teologia de Deus. Israel estava intimidado. O próprio Faraó comanda a perseguição. Ele provavelmente pensou que com essa demonstração de poder ele haveria de conseguir uma rendição fácil. Os carros e as carruagens. Contudo, podemos aprender no deserto que quanto maior o inimigo, mais retumbante é a vitória. O Altíssimo, às vezes, aguarda na penumbra o seu momento de agir. Israel está aterrorizado, uma reação natural
de antigos escravos, diante de dessa demonstração do opressor, no seu desespero, eles começam a murmurar: melhor fora morrer no Egito. Tal é a reação humana típica de pessoas que foram condicionadas sob a opressão. Eles haviam sido condicionados. Gilberto Freire, no seu livro intitulado A Pedagogia do Opresso, ele fala de que o opresso, ele tem que ser alvo não apenas de libertação externa, mas também de libertação interna, porque ele foi condicionado a pensar como escravo. Precisamos não apenas de libertação externa, mas de libertação interna das forças opressoras. Mas Israel não precisava, então, de condenação, mas de boas novas. E é isso o que Moisés faz, movido pelo comando divino. Quem de nós, irmãos, numa circunstância ou noutra, em momentos de desencorajamento, não teremos murmurado, considerando a relativa segurança do Egito melhor do que a distante terra prometida? E essa é outra lição que nós temos que aprender, que o deserto não é o nosso lar. Aqui nós encontramos 5 frases. Encontramos nessa pequena seção 5 frases fundamentais para a nossa compreensão de Deus, que nós podemos incorporar na experiência cristã. Comandos divinos que são relevantes para todos os peregrinos cristãos a essa altura da história. A primeira aparece no verso 13, não temas. Deus começa aqui, porque é aqui que o povo está. O povo se encontra emocionalmente amedrontado. Essa é a primeira resposta diante do terror do inimigo. O medo paralisa as forças. Martin Luther King, o grande herói das lutas por libertação, por direitos civis na América, ele cunhou a frase intitulada A Paralisia da Análise. Às vezes a análise da situação nos paralisa. Consideramos determinadas situações que nos envolvem, nos tornando paralisados, impotentes, diante de forças invasivas. Queria que vocês levassem desse encontro 3 versos. Jeremias 32, 17. Jeremias 32, 27 e Jeremias 33, 3. Nada é impossível para aquele que criou o universo, aquele que sustenta o mundo no espaço, aquele que colocou o brilho nas estrelas e colocou o perfume no veludo das pétalas. Não se esqueceu de você. Esses versos falam de que nada é impossível. Israel está envolvido em trevas e não pode imaginar as soluções divinas. No Antigo Testamento nós encontramos pelo menos 10 nomes para Deus. Sabe por que 10? Porque um não descreve quem Ele é. Os nomes de Deus, um dos métodos que Deus utiliza para revelar a natureza da sua perfeição. Nomes compostos: Yahweh, o Deus do conserto, aquele que é capaz de suprir todas as necessidades. Yahweh Jireh, o Senhor proverá. Yahweh Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Nós não estamos, irmãos, caminhando por aqui, lá pelo vale do Paraíba, como se nós estivéssemos aí num passeio no parque, sem direção, sem propósito. Deus tem 1000 chaves.
revelada muitas vezes nesse. Aliás, os nomes de Deus são parte desse estudo da doutrina de Deus. Yahweh Shalom, o Senhor é a nossa paz. El Shaddai, o Altíssimo, o Todo-Suficiente, aquele que provê forças. Elion, aquele que habita na eternidade, entre o louvor. Já vimos como nós somos? Na primeira dificuldade, tudo que a gente começa a fazer é murmurar, e a queixar, e a lamentar. Nós temos que aprender a louvar a Deus, porque o louvor a Deus, em circunstâncias normais, é poder. Louvor a Deus em circunstâncias alteradas é superpoder. Mas o louvor a Deus em situações imponderáveis, nós poderíamos utilizar a linguagem dos meninos da computação, é mega, é giga poder. Por quê? Sabe por quê? Porque o diabo não está preparado para ouvir louvor em circunstâncias difíceis. Vocês se lembram várias vezes quando Israel enfrentou suas situações difíceis, eles, reis que caíram sobre os seus rostos e adoravam a Deus. Paulo e Silas, marcados pelos vergões do martírio, louvavam a Deus na meia-noite. O diabo não está preparado para isso, porque o que o diabo espera quando você enfrenta a situação difícil é a murmuração, é a queixa, é a reclamação. E no caso de Paulo e Silas, Deus provocou um terremoto à meia-noite. Abriu tudo que é porta. O Altíssimo não conhece limites, 1000 chaves das quais nós nada sabemos. Eventualmente ele abriria o coração do Mar Vermelho, que eu disse, quem poderia contar com essa alternativa? Não temas, é a ordem divina, não temas, ainda é a sua mensagem para os santos hoje, porque ele sabe que nós somos criaturas de medo. Não temas. Estatísticos dizem que essa expressão não temas aparece no Antigo Testamento, ou em toda a Bíblia 366 vezes. Uma para cada dia do ano e mais uma extra, para esse ano, 2016, ano bissexto. Você pode levantar-se, querido irmão, a cada dia. Você pode se acalmar, que o Senhor ainda está sentado no seu trono, e Ele é o Deus do livramento, preparado para qualquer desafio, capaz de destruir os obstáculos e mudar circunstâncias. A segunda frase aparece ainda no verso 13, estai quietos. Esta é a ordem que logicamente segue a primeira. Quando nós nos libertamos do medo, nós podemos nos acalmar. Observe, a ordem não foi para Israel lutar, mas para permanecer calmo. Nada de afobação, de ansiedade, de retrocesso. Todos nós estamos, irmãos, marchando no campo, num campo de batalha, minado, todos os lados. E nesse tempo do fim, o diabo não vai tornar isso mais fácil. Não pense nisso. Mas eu dizia, nós não estamos apenas caminhando ao acaso, um passeio no parque. Nós estamos marchando para Sião, para a terra prometida, para o nosso lar final e eterno, sob a infalível liderança daquele que não pode falhar, daquele cujas mãos não tremem. Se você está onde Deus quer que você esteja, você está no lugar certo. E você pode contar com a certeza de que você pode permanecer calmo. Calma, Deus está dizendo.
Estou levando você para casa. Vitor Hugo dizia que a imaginação é a doida da casa. A gente às vezes fica cheio de... Não dorme de noite pensando nisso e naquilo, pensando no pior. Vivemos numa cultura, a cultura da pressa, que idolatra o ativismo. Nos preocupamos em estar ocupados, ou parecer que estamos ocupados, tentando resolver nossos problemas com as nossas próprias forças, com os nossos recursos, com o nosso discernimento, com a nossa sabedoria. O coração humano, irmãos, é uma fábrica de ídolos. As boas novas do Evangelho é de que o Evangelho anuncia a falência dos nossos deuses. W. Prescott foi um dos pioneiros adventistas, um homem extraordinário, um dos mentores do sistema de internatos adventistas. Ele escreveu um pequeno livro intitulado Vitória em Cristo, que infelizmente não está traduzido para o português. Nesse livro ele diz: por muito tempo eu não entendi a vida cristã. Eu vivia tentando fazer o que eu não posso fazer, o que Deus não espera que eu faça e aquilo que Ele prometeu fazer por mim. E enquanto eu vivia tentando fazer o que eu não posso fazer, o que Deus não espera que eu faça e aquilo que Ele prometeu fazer por mim, eu não estava fazendo aquilo que eu posso fazer, aquilo que Ele espera que eu faça e aquilo que Ele não prometeu fazer por mim. Está percebendo? Há coisas que você não pode fazer. Mas há as coisas que você pode fazer. Você pode planejar a vida da igreja, o sucesso da igreja, claro que você pode fazer, e Deus lhe dará assistência nisso. Você está desempregado? Não vai fazer como o sujeito que toda quarta-feira pedia oração pelo desemprego dele. E finalmente um irmão disse: mas escuta, você está procurando trabalho? Disse: pois é, eu acordo, levanto às 10 horas, aí vou tomar o café, quando termino, já está quase na hora do almoço, depois do almoço eu vou dormir, e quando eu acordo já são 4 horas, já está quase na hora de jantar de novo. Queridos, há as coisas que eu posso fazer, Deus espera que eu faça. Mais adiante ele diz: olha, diga o povo aí que marche. Alguns são como aqueles na liderança lá da sua igreja, do seu grupo, como o sujeito que estava debaixo de uma árvore de pêssego, com a boca aberta. Alguém passou e disse: mas o que você está fazendo aí assim? Estou esperando um pêssego cair na minha boca. Uma hora, 2 horas depois, o sujeito passa, está ele com um pêssego agora na boca. Mas e agora? O que você está esperando? Agora eu estou esperando outro cair para empurrar esse para dentro. Não se pode viver assim, não se pode liderar assim. Há as coisas que você não pode fazer. Deus não espera, você não pode mudar a sua natureza. Isso Ele prometeu fazer por você. Isso Ele fará por você. Isso Ele não espera que você faça. Mas as coisas que você tem que se preparar melhor para ser um líder melhor. Estai quietos. Há coisas que nós não podemos fazer. Estar quieto não é um chamado ao passivismo, mas a total dependência naquele que tem nas mãos todo o poder. Todas as chaves. Significa submissão naquilo que nós podemos fazer e absoluta dependência naquilo que nós não podemos fazer. Às vezes, isso significa sair do caminho, cruzar o braço e esperar que Deus haja. Deus trabalha melhor nas trevas, nas nossas trevas. Veja o livramento do Senhor, é a terceira frase que aparece na sequência. Olhe para trás. Olhe para trás.
Considere as intervenções divinas na sua vida. Espere coisas maiores. Pastor Ronaldo e a sua família passou lá os dissabores lá de um aprisionamento absurdo. E eu tenho certeza que Deus colocou na sua retina, na sua memória, a certeza de que outros desafios podem ser enfrentados. Não é isso? E assim é. Olhe para trás. Veja o que Deus já fez por você. Espere coisas maiores. Seu conhecimento da fragilidade humana, Deus deseja que nós aprendamos que a salvação vem do Senhor. Deus deseja que aprendamos a confiar naquele que é o alfa e o ômega, aquele que é o pastor das estrelas. Nossas batalhas são as suas batalhas. Nossas dores são as suas dores. E Deus tem um código de honra imutável. Ninguém que confia nele estará sozinho. E quando você chorar, ele sentirá o gosto de sal nos lábios. Uma pessoa com Deus, querido, uma pessoa com Deus é maioria. Confie em mim, ele diz, confie em mim. Confie em mim, é o seu apelo. É o inimigo que sugere que não há esperança diante dos becos sem saída da vida. O Senhor, em todas as ocasiões das Escrituras em que Ele se revela, parte da sua natureza é essa, de que Ele é o grande otimista. Eu livrarei você. O Senhor do Universo arranjará circunstâncias a seu favor. Ele apagará o fogo ou vai entrar dentro do fogo com você. Ele poderá fechar a boca do leão ou poderá estar com você no ventre da baleia, do peixe. Ele pode fazer o ferro flutuar, ele pode abrir o coração do oceano, ele pode colocar inimigos em fuga e protegê-lo de qualquer mal. E nas suas mãos você está seguro. Não há caso perdido, não há caso sem esperança, exceto quando sistematicamente nós alimentamos a dúvida, a incredulidade. Eu visitei alguns meses atrás um estado do sul. Esse ancião da igreja foi me buscar no hotel. Eu iria pregar naquela sexta-feira de noite na sua igreja. E ao passar do lado de um grande shopping, ele parou o carro e disse: pastor, faz algum tempo eu vim aqui nesse shopping negociar com os traficantes pela vida do meu filho. O menino havia comprado drogas, entrado nesse submundo, estava ameaçado de morte. E esse pai foi lá discutir com os traficantes, negociar a dívida do filho. E esse homem então baixou a cabeça no volante e começou a soluçar. Eu coloquei a minha mão esquerda sobre o seu ombro e disse: querido irmão, Deus não nos deu filhos para que com eles a gente acabe povoando o inferno. O perdido pode ser encontrado, o morto pode reviver. Num grande auditório pode ser que hajam irmãos enfrentando problemas com filhos. Não perca a fé naquele que tem todo o poder. Talvez o seu problema seja outro, mas não perca a fé. Frase número 4, no verso 14: o Senhor pelejará por vós. Êxodo 13, 18 sugere que Israel havia levado armas do Egito, mas elas não deveriam ser utilizadas agora. Israel não precisa lutar, porque é Deus quem, nesta batalha, peleja por eles. Entregue o seu caso. Entregue o seu caso. Depõe as armas. Israel em silêncio veria a poderosa libertação
do Altíssimo. E finalmente o quinto elemento, a quinta frase, vem como uma instrução: diga ao povo que marcha. Aqui estava a parte humana. Israel deve cruzar o mar. O povo é instruído a ter calma, mas não ficar inativo. Esta é a hora de avançar. Amigo, está você num deserto? Que lições sobre Deus você pode aprender aí? Eu poderia discorrer por muito tempo sobre a doutrina de Deus, mas eu prefiro falar de uma aplicação prática do nosso conhecimento de Deus. E eu quero terminar com 2 pontos. O livro do Apocalipse utiliza a tipologia do Êxodo para reproduzir essa extraordinária situação dos santos de Deus nos últimos dias. Capítulo 15 do livro do Apocalipse, verso 2. Você se lembra que no capítulo 15, verso 1, o povo de Israel canta quando eles já atravessaram o mar. Não é isso? Do outro lado, na outra praia, o povo em reverência por aquela extraordinária libertação canta o cântico de Moisés. No livro do Apocalipse, no livro do Êxodo, o cântico é depois das pragas, é entoado depois das pragas. No livro do Apocalipse, o cântico de Moisés e do Cordeiro é entoado num outro mar. O mar de vidro mesclado de fogo. E o que é um mar de vidro mesclado de fogo, se não um novo mar vermelho? Mas aqui tem um catch. Aqui tem um gancho que você precisa entender. O cântico no livro do Apocalipse, ele é entoado antes, não depois da libertação e das pragas. As pragas só acontecem no capítulo 16 do Apocalipse. Quem fez escatologia comigo se lembra muito bem de uma longa discussão sobre essas pragas. Como é que você pode cantar a vitória antes da batalha? É claro que você pode tentar explicar isso aí como sendo parte da mente hebraica, que primeiro apresenta um sumário, diferente da nossa cabeça ocidental, que a gente faz o sumário depois de relata os fatos. Mas eu prefiro crer que o cântico, ele acontece antes da batalha, como uma afirmação de certeza. A vitória é tão certa que você já pode começar a cantar. Amém e amém. A vitória está tão definida, você já pode começar a cantar, mesmo antes desses lances finais da história, ao invés de andar por aí com mentalidade de morcego, vendo o mundo de cabeça para baixo, ou mentalidade daqueles que parece que foram batizados no vinagre, azedos, estão sempre reclamando de alguma coisa. Isso não está bom, essa igreja está apostatada. Alguns que estão vivendo no passado. Eu fui diretor MV naquele tempo. MV.
mas hoje é JA. Entendeu? Alguns vivem aí nesse saudosismo enfermo. No passado é que essa igreja estava muito boa. No passado havia gente que dizia que era no passado deles. Pastor Sena disse que eu estou aposentado. Eu não gosto muito desse negócio de aposentado, não. Sabe por quê? A melhor definição para aposentado é o sujeito que tem muito passado e pouco futuro. Então, em Cristo nós temos mais futuro, verdadeiro futuro. As melhores coisas estão na frente. Então você pode cantar, querido, pode cantar. 7 minutos, o tempo está perfeito. Mas a outra lição, eu quero que você leia no capítulo 14 do livro de Êxodo, verso 19. Alguém aí leia para mim com voz FM. Este irmão. Leia. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Eu por muito tempo li esse texto e eu não entendia. E eu me perguntava, mas Deus é sempre apresentado como um líder. Líder vai na frente, não atrás. Essa é uma contradição de termos. Mas o texto disse que ele que ia na frente, o anjo do Senhor, nada menos que o próprio Jesus Cristo, passou para trás. E a coluna, a nuvem protetora foi para trás também. Por quê? Se Deus é um líder, por que ele foi para trás? Pensei muitas vezes. Acho que eu tenho a resposta. Deus foi para trás, porque era atrás que estava o problema. E Deus está onde está o problema. Onde é que está o seu problema? Na sua liderança lá, como ancião da igreja, como diretor de um grupo, como pastor? Onde é que está o seu problema? Na família, com os filhos, relacionamentos? Deus prometeu estará com você aonde estiver o seu problema. Então nunca mais olhe o seu problema como algo que não tem solução. Eu gosto muito do hino Quão Grande És Tu, que pode ser apresentado ou entendido como uma afirmação ou como uma pergunta. Se como uma pergunta, quão grande és tu? Muito grande. Muito grande. Deus é grande numa escala desconhecida. Deus abençoe você. Comece a cantar a vitória, se você estiver em Cristo. Comece a crer que a cada dia Ele vai estar. Seu problema está lá no seu trabalho, com um chefe de trabalho, relacionamentos com pessoas. O fardo que é pesado para você levantar em alguns lugares desse estado de madrugada, atravessar a cidade para trabalhar, voltar tarde, encontrar a sua família dormindo, e você vai se alienando. Peça que Deus lhe apresente soluções, que eu não tenho, mas Ele tem. Deus abençoe você. Amém. Posso cantar um hino com esse povo todo aí? Pode. Point. Vamos lá? Cadê o meu assistente lá do... perfeição e perfeccionismo. Qual é a diferença? Nós temos ouvido falar muito de perfeccionismo. O que isso quer dizer? A impressão é dada de que às vezes os cristãos não estão muito preocupados com perfeição.
Bom, quando alguém diz que você tem que ser perfeito, você tem que perguntar de que perfeição você está falando. Porque há muita teoria errada por aí. Muita teoria que não tem nada a ver com as Escrituras. Claro que os cristãos creem em perfeição descrita pela Bíblia. Perfeição qualificada pelas Escrituras. Cremos em santificação. Uma vez que Deus é mais poderoso e maior do que o diabo, vitórias espirituais e crescimento cristão são plenamente possíveis e esperados. Um camarada me mandou algum tempo atrás um e-mail aí, ele disse, ele havia lido a minha meditação, falando ali de vitória em Cristo. Ele disse, 3 horas da manhã não consigo dormir, enfrentando um problema sério lá. Parece que ele tinha tendências homossexuais ou coisa assim. E ele, cansado da sua luta, ele dizia que talvez Deus ou não se importe ou não está disposto a me ajudar. Então eu mandei um e-mail para ele e disse que se a gente concluir que Deus não pode nos ajudar, nós estamos concluindo que o diabo é mais poderoso do que Deus. E este não é o caso. Então, os cristãos, nós cremos em perfeição. Perfeição bíblica. O grande problema é que, no meio de todo esse quadro, entra as interpretações daqueles que querem ser mais católicos do que o Papa. Conhece esse grupo aí? Mas olha, um deles me dizia assim, eu já cheguei lá, o único problema que eu tenho é que ainda ando comendo um pedaço de chocolate. Eu falei, mas faça o favor, amigo, faça o favor. Eu não creio que Deus perca o sono, porque você, numa hora de transigência aí, come um pedaço de chocolate ou de queijo. Agora, eu creio que Deus se torna frustrado quando você é injusto com a sua esposa, quando você é injusto com as pessoas, com seus filhos. Eu estava sentado, eu estava pregando num lugar aí. Ezequias, tira esse negócio daqui, por favor. Eu posso falar assim com Ezequias, porque ele foi meu aluno, viu? Eu estava pregando, vamos dizer que eu estivesse ali na frente. Aqui tinha uma irmã assentada. Do lado dela estava o seu esposo. Um desses santos dos últimos dias da igreja. E ela abraçada com o homem. E eu disse que eu realmente não creio que Deus se torne frustrado quando você come um pedaço de queijo. Mas eu acho que Deus se torna realmente frustrado quando você é injusto, como eu disse, com a sua esposa, com seus filhos, nos seus relacionamentos. E a irmã, eu daquele lado de lá, os dois olhando para mim, ele não estava vendo que a esposa dele estava assentada, e ela então fez assim, ó. Quando eu disse daqueles que são santos na igreja, e é só aí que eles são santos. Alguns pensam que eles serão perfeitos porque estão aí tentando fazer alterofilismo espiritual. Aqui nesse colégio tinha um sujeito chamado Mabola. Mabola, talvez alguns tenham conhecido. Era um... Na América, você não ofende ninguém chamando de black. A ofensa é quando você chama um indivíduo de negro. Aí sim, é ofensivo. Aqui no Brasil, negro, o preto parece que é o ofensivo. Mas Mabola era um negro, 1,80 m. Então, o tórax do homem tinha quase 1 metro de largura. Trabalhava aí em Arthur Nogueira. E às vezes eu vinha com a minha caminhonetazinha Estrada, que ainda está ali, 2003. E eu assentado com meu filho Maico. Meu filho Maico, alguns conhecem, é aquele garotinho que tem a síndrome de Down.
Vivo que sou ele. Agora botou uma aliança no dedo, arranjou uma namorada, disse que vai casar. Mas eu, então, com o Michael do lado, dizia: Michael, vamos dar carona para uma bola. Você desce do carro, Michael, senta atrás, a estradinha só tem aquele banquinho apertadinho. Você senta atrás do meu banco, Michael, para criar equilíbrio, porque senão uma bola vira o carro. Muitos estão querendo ser espirituais, achando que santidade é um exercício de halterofilismo espiritual. Nada disso. E alguns até pensam que eles vão chegar a um tempo que não precisam mais de Cristo. Outro dia eu fui visitado lá por os 3 deles, lá na minha casa. Quando eu falei: mas ninguém crê nisso. Busque a citação. Robert Willand pergunta, um desses perfeccionistas, e eu vou explicar o que é isso. Ele diz assim: quando é que nós vamos deixar de precisar de Cristo? Nunca. Você nunca vai chegar a um ponto aonde você não precise mais orar a oração do Senhor: perdoa-me as minhas dívidas. Aí eu estou começando quase do fim para o começo. Aí há aqueles que dizem: não, quando a porta da graça fechar, você tem que estar absolutamente impecaminoso, santo. Já ouviram essa conversa? Teologia precária. A questão é essa: quando a porta da graça se fechar, não teremos mais pecado? Pergunta: de que pecado você está falando? Porque nós encontramos 12 termos para pecado só no Antigo Testamento. 4 deles aparecem aí, no Salmo 32, 1 e 2. Pecado é pechá, no hebraico quer dizer rebelião. Pecado é chataá, que quer dizer distorção. Esse defeito de fábrica com o qual nós nascemos. Pecado é awon, que quer dizer errar o alvo, como a amartia do Novo Testamento. Pecado é remiá, que quer dizer dolo. Os advogados gostam de falar dolo. Algum advogado por aqui? Ali temos um. Os advogados gostam de falar dolo. Tudo bem, dolo. Pechá é rebelião. É o pecado da mão cerrada, do punho cerrado. Voluntário, pecado voluntário. Remiá é o pecado do dolo. Até a lei faz diferença entre culpa e dolo. É isso? Dolo é quando você planeja, quando você curte. Pecado, remiá, é o pecado não só voluntário, mas planejado, curtido. Aquela disfarçatez do indivíduo que é uma coisa aqui, mas é outra acolá. Entendeu? Eu ando dizendo que a gente fala muito de revivamento e reforma. A chave do revivamento e reforma é a integridade espiritual. Quando você analisa na Bíblia, você vai ver que os grandes vultos que são chamados de santo, de íntegro, de perfeito, a linguagem é tamim, perfeito. Shalem. Os perfeitos da Bíblia, Jó. E Jó, no capítulo 9, ele disse: se eu dissesse que eu sou perfeito, eu estaria ofendendo a ele. Ele não tinha essa ideia dele. Então, deixa eu explicar isso melhor. Quando lhe dizem que depois do fechamento da porta da graça, não teremos mais pecados, de que pecado que você está falando? Se você está falando de pechá, rebelião, claro, temos que nos livrar desse. Se você está falando de pecado
Em termos de dolo, remiar, falsidade, Deus não tolera isso aí. Quando o livro do Apocalipse fala dos 144 mil, que na sua boca não se achou engano, a palavra é dolos. Mas se você olhar toda a história bíblica, Deus nunca tolerou o dolo em ninguém. Não é que vai haver um grupo aí, um grupo de elite, como esse pessoal, na partir de Andrias, se cria que os 144 mil é esse grupo, essa tropa de elite. Salvação, na salvação não tem gente de primeira classe, de segunda classe, terceira classe, de quinta classe, como alguns pensam. Todos terão que passar pela mesma porta. Perfeccionistas chegam a dizer que você, para ser transladado, tem que ter alcançado esse estágio de absoluta impecaminosidade. Isto é, um retorno ao Éden, antes do Éden, antes do retorno de Cristo. Confusão entre santificação e glorificação. Santificação não é glorificação. Então, deixa eu entender isso, porque é básico que eu vou dizer daqui para frente. Os santos dos últimos dias, eles terão que viver tendo vencido o pecado como rebelião. Terão que ter vencido o pecado como dolo, hipocrisia, falsidade. Mas se você falar de pecado como chata, esse defeito de fábrica, awon, pecado como tortura, essa coisa com a qual nós nascemos, aí temos que esperar até a glorificação. Embora todo pecado é imperfeição, nem toda imperfeição é pecado. Estão percebendo isso aqui? Não vai chegar a um ponto onde nós teremos acumulado tanta justiça que não precisamos mais da justiça de Cristo. Porque aí eu digo que nesse caso a santificação tem o mesmo efeito do pecado, nos separa de Deus. Como alguns pregam, santificação tem o mesmo efeito do pecado, nos separa de Deus, de Cristo. Estou fazendo sentido naquilo que estou dizendo? Você está entendendo? Quando lhe dizem que você tem que alcançar no estágio, muitas dessas pessoas, muitas delas, eles não sabem o que estão dizendo. Então você, como líder da igreja, quando aparece aquele grupinho querendo estudar lá com os irmãos, você não corra não, estude e aprenda. E saiba. Diante do lobo, o verdadeiro pastor não se esconde não. Ele defende as suas ovelhas. Aprenda, estude. Não vamos alcançar, antes do retorno de Cristo, um estágio de absoluta, note o que eu estou dizendo, impecaminosidade. Isso é a doutrina da Igreja Católica. Alguns estão querendo ser santos com dietas. Dieta é bom? Claro que é. Tem o seu lugar na vida cristã. Claro que tem. Você talvez já tenha ouvido eu dizer que eu estava num desses lugares aí, pregando, e havia um infiltrado lá. Num concílio de anciãos assim. O senhor é vegetariano? Me aproximei dele. Olha, não entenda a coisa errada. Eu sou pelo vegetarianismo. Acho que devemos ser. É o melhor estilo de vida. Agora, eu não creio que vegetarianismo é passaporte para o céu para ninguém. Me aproximei dele e disse: qual é a sua pergunta, querido? Ele baixou um pouco o tom da voz e disse: o senhor é vegetariano? Eu podia ter dito, de forma direta, mas eu preferi o caminho mais longo. Jesus era assim. Caminho mais longo. Esse negócio aí não está funcionando não, irmão. 54
Ó, eu não estou me orientando pelo relógio, viu? Agora você tem que honrar o seu relógio, viu? O senhor é vegetariano? Foi a pergunta. Eu disse, que diferença que faz? Adolfo Hitler era vegetariano. Não estou dizendo que você não me levem a mal nisso aí. Não me entendam mal. Eu estou dizendo que vegetarianismo tem o seu lugar. Tem o seu lugar. Mas eu estou dizendo também que você pode ser vegetariano e ser tão ruim como o diabo. Estão percebendo? Então, santidade é um ideal bíblico. Hebreus 12, 14, sem a santificação ninguém verá Deus, mas o que as escrituras entendem por perfeição? Essa é a questão. E ultimamente, eu tenho ouvido alguém dizer assim, mas se você não tiver saúde, você não pode entender. Se você não for vegetariano e não tiver muita saúde, você não pode entender a Deus. Acho que aí nós temos uma outra complicação. Porque o intérprete do Evangelho é o Espírito Santo, não é a saúde humana. Hoje, saúde se tornou uma idolatria para milhões de pessoas. Por que eles querem ter saúde? Aí uma irmãzinha lá me disse, mas se o senhor diz isso aí, é algo muito perigoso. Mas é também perigoso quando você insinua de que a pessoa tendo saúde, ela pode entender a Deus, porque muita gente tem saúde e nem por isso. Xuxa é vegetariana. E assim uma multidão desse pessoal aí, que quer ter saúde para quê? Para curtir mais a vida. Eu quero ter saúde para viver mais, para glorificá-lo, claro. Mas eu estou consciente de que o grande intérprete do Evangelho é o Espírito Santo. E muita gente nas suas dores, nas suas noites de solidão e doença, foi aí que eles se encontraram com Cristo e com Deus. O que as Escrituras dizem? Então, muitos dizem assim, não, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. O negócio baixou depressa, de 54 para 36. Aí eu estava indo devagar aqui, confiando nesse relógio. Podia não ter falado nada, né, irmão? De qualquer forma, citam Mateus 5,48. Ou citam uma citação a mais mal entendida, a citação de Ellen White. Cristo espera, Deus espera que o caráter de Cristo seja perfeitamente representado pelos seus filhos. E então Jesus virá. E muita gente acha que representar o caráter de Cristo de forma perfeita é através desses exercícios humanos. Note, Mateus 5,48 não tem nada a ver com esses projetos humanos. Você vai ler o texto paralelo para mim, de Lucas 6,36. Leia para aí, não. Hermano, usted, hermano. Usted. Pablo? Muy bien, Pablo. Sí, ahorita. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Está percebendo? Perfeito em Mateus, misericordioso em Lucas. A ênfase é essa aí. Se você ler o contexto da página 69 do livro Maior Discurso de Cristo, quando Ellen White fala de reproduzir o caráter de Cristo, ela está falando de graça, de misericórdia, de paciência, de amor. É isso. Negócio de ser perfeito sendo vegetariano, isso é fácil. É muito fácil. Já viram aquele salto de vara? 7 metros de altura, bota uma vara lá em cima e tem um povo que pula aquele negócio lá.
Eu quase que nem posso levantar a cabeça para ver isso aí. Agora, se eu pegar essa vara e botar no chão, aí é fácil. Sabe qual é o grande problema de perfeccionistas? Perfeccionismo não é um rótulo, é má compreensão de 4 doutrinas, no mínimo 4 doutrinas básicas. A primeira, a doutrina do pecado. Há uma redução. Bom, voltando à questão da justificação, Deus, da santificação, Deus não pode justificar a quem Ele não pode santificar. Cristo morreu pelo pecado, para que nós morramos para o pecado. Não estamos diminuindo. O grande problema é que perfeccionistas, quando você discorda deles, eles pensam que você está discordando de Deus. Não é um absurdo isso aí? Ah, então você não crê. Não crê em quê? Não crê em você, na sua mensagem. Mas cremos em santificação. Ellen White, num dos textos belíssimos do Comentário Bíblico, volume 7, ela diz: desde a eternidade, Deus separou o homem para ser santo. Separação, separado para ser santo. O eco da sua voz chega até nós hoje, dizendo: mais alto ainda, higher, still higher, mais alto ainda. E ela diz, então, qual deve ser a resposta dos cristãos? Eles devem dizer: yes, Lord, still higher. Sim, Senhor, ainda mais alto. Essa é a sinceridade cristã. Deus nos chama não é para a visãozinha de terreiro, não, é para honestidade espiritual. Eu digo que a chave do Avivamento e Reforma é essa. É viver aquilo que a gente sabe que Deus quer para nós. Você sabe o que Deus quer para você? Tenho certeza que você sabe. Você sabe como é que Deus quer que você use o seu computador, a sua internet, seu relacionamento em casa com as pessoas? Você sabe? Eu acho que o mínimo você sabe. Revivamento e Reforma é resultado de eu viver aquilo que eu sei ser a vontade de Deus. Eu posso não saber muito, mas estou vivendo em honestidade aquilo que eu sei. Muito bem. C.S. Lewis, ele diz: um homem, quando realmente está se tornando melhor, ele tem mais consciência do pecado que está dentro dele ainda. E ele diz: um homem que não está melhorando é aquele que pensa que ele já chegou lá, que ele pensa que é o rei da cocada preta, assentado no trono. Significa que chegaremos a um estágio final de crescimento cristão de absoluta pecaminosidade? Perfeccionista, acredito que seja possível alcançar no tempo, isso é aqui, esse estágio de pecaminosidade. Note bem, impecaminosidade absoluta. Isso não estou falando que você não tenha que alcançar vitórias espirituais, não estou falando disso. Claro que a gente não pode estar estagnado, como aquele sujeito que cada quarta-feira vinha à igreja e ele pedia que os irmãos orassem. Irmãos, orem para que Deus tire as teias de aranha da minha vida. Toda quarta-feira era a mesma história. Irmãos, orem para que Deus tire as teias de aranha da minha vida. E numa quarta-feira ele fez novamente o mesmo pedido. Uma irmãzinha já cansada com essa história, ela orou dizendo: Senhor, mate a aranha na vida desse irmão. Os cristãos têm que avançar. O chamado não é pequeno. O grande problema de perfeccionista é que eles pensam que pecado é algozinho assim, pode ser vencido. E aí, um dos grandes teólogos do movimento da Nova Ortodoxia, ele chama o pecado da devoção. Pecado da devoção. Eu disse: os que querem ser mais católicos do que o Papa. Aí, tem um bocado deles por aí. Pastor Amin, me mandou algum tempo atrás, um desses também. O senhor, por que fica defendendo a ideia de que os cristãos, no tempo do fim, não serão perfeitos? Sou quem disse que eu disse isso? Eu estou dizendo que a sua ideia de perfeição é que está errada.
Noé era perfeito. Davi é chamado perfeito, o homem segundo o coração de Deus. Onde estava a perfeição dele? Na integridade da vida. Quando o profeta diz, você é o homem, o que ele faz? Ele clama por misericórdia diante do Senhor. O rei de Jerusalém. Poderia ter mandado degolar o profeta, né? Não Davi. Não Davi. Alguns dos reis, chamados de perfeitos, mas perfeição da Bíblia é a luta permanente para a vitória, para alcançar o ideal divino. Claro, nós estamos falando disso aqui. Mas, por outro lado, nós estamos também sugerindo que você vá alcançar. Por quê? Porque quando você chega aonde você pensa que é a vontade de Deus, o ideal se reprojeta para mais longe. E você fica com a impressão de que chegou, mas não chegou. Líderes perfeccionistas, A.T. Jones. Esse aí foi venerado, é venerado hoje ainda por muitos desses perfeccionistas. Foi editor do Review and Herald por algum tempo. Eu escrevi algum tempo atrás um artigo da Parousia, A.T. Jones, o declínio de um líder. O declínio de um líder. Um aluno que terminou o curso de teologia, foi meu aluno aqui, foi lá para a América, se contaminou com essas ideias, voltou, e um dia ele me procurou e disse, pastor, eu quero lhe pedir perdão. Disse, por quê? Disse, porque houve tempo que eu tive ódio do senhor. Por quê? Por aquilo que você falou de Jones. Eu falei de Jones? Quem falou de Jones é ele mesmo, na sua vida. Teimoso que só ele. Uma ocasião, assentado de um lado de cada mesa, com a A.G. Daniels do outro lado. E a A.G. Daniels disse, irmão Jones, una-se ao grande movimento adventista. Continuamos pregando. Estendeu a mão para ele. E diz a história, um observador que estava aí, que ele ameaçou levantar a mão e disse, não posso. Ele tinha suas ideias. Ele e o outro Wagner dizia que se você alcançar esse estágio de perfeição que eles estão dizendo, você não vai ter cabelo branco. Cabelo branco. Essa era a ideia deles. Santificação mecânica. Esses são os líderes. Andreas, que tem essa teoria de uma última geração perfeita. Líderes dos movimentos dissidentes hoje. Perfeccionismo não é um rótulo, mas uma visão doutrinária seriamente equivocada a respeito do pecado, a respeito da natureza de Cristo, a respeito da salvação e da escatologia. Então, agora vamos dar um pouco mais de pecado. Pecado deixa de ser um mal sistêmico, uma condição da natureza humana caída, para ser apenas atos da conduta que podem ser anulados. Contudo, nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. Doença e sintomas, qualquer médico, se tiver um deles, sabe que é uma diferença entre o sintoma e a doença. Mas a Bíblia fala de pecado, que tem que ver com a natureza de pecados. Em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo 51, verso 5. Somos mortos em delitos, filhos da desobediência, filhos da ira, uma condição, um estado. Já vimos isso aí. Para perfeccionistas, pecado é apenas o pecado, atos da conduta. E alguém me mandou um e-mail dizendo, pastor Amin, mas a irmã White define o pecado, a única definição, como sendo transgressão da lei. Eu disse para o cidadão, bem, mas White viveu escrevendo contra aqueles antinominianos, aqueles que não criam na lei, na santidade da lei do século XIX, e ela não discutiu outras implicações do pecado nas Escrituras. Você quer ver
outras definições de pecado? Leia para mim Tiago capítulo 4, verso 17. 4, verso 17. E alguém já veja em seguida Romanos 14, verso 23. 4, 17. O que diz aí, irmão? Leia. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer, o bem e não o faz, nisto está pecando. O que é pecado aqui? Não é só o ato, é a omissão. Aquele que conhece. Você está pensando que isso aqui é fácil, é brincadeira? Nós estamos diante de um desafio enorme. Não é só o que eu faço, é também o que eu deixo de fazer. Mas mais sério ainda é Romanos 14, verso 23. O que diz aí? Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Porque o que faz não provém de fé. Tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que não vem. Aqui a noção de pecado desce aos porões das motivações. E nós sabemos que a motivação errada pode envenenar boas ações até. Esses somos nós. Perfeccionistas não entendem essa complexidade bíblica com relação a pecado. Eles têm uma visão muito... Aí estão os 4 que eu mencionei. Eu estou deixando esse material aí, pastor Ronaldo. Se quiserem passar para os outros irmãos, podem passar. Um outro engano de perfeccionista é quanto à natureza de Cristo. Dizem eles que Cristo é exatamente como nós. Ellen White escreve assim, ó, só não vê a marcante diferença entre Cristo e nós, aquele que não se conhece. Dizer que Cristo era exatamente como nós? Que teologia precária. Bom, então ele não poderia ser o nosso Salvador, porque ele precisaria de um Salvador, se ele fosse exatamente como nós. Jesus Cristo foi afetado pelo pecado, mas não infectado pelo pecado. Ele foi um conosco, mas não um de nós. Um conosco, mas não um de nós. O problema é que essa mentalidade tem 4 passos. Primeiro passo, Jesus era exatamente como nós. E nessa natureza, exatamente como nós, ele venceu o pecado. Então, segundo passo, se ele era como nós e nós somos igual a ele, então nós também podemos. Estão percebendo? E teve um em São Paulo que escreveu um livro intitulado Vencendo como Jesus Venceu. E eu disse lá para um deles, mas quem te colocou na cabeça que nós vencemos como Jesus venceu? Nós vencemos porque ele venceu. A vitória dele garante a nossa vitória, está garantida na dele. Irmãos, nós não estamos competindo com Cristo. Alguns pensam que eles estão competindo com Cristo. Você não, parece que estão segurando no manto de Cristo. Não, você tem que ser igual a nós. Que ideia. Não, ele teve vantagem. Que vantagens? Ele conheceu o poder da tentação que você nunca vai conhecer. Terceiro passo. Enquanto a igreja não entender isso aí, então, ele não vai voltar. E o quarto passo, disso emerge o mandato deles. Eles dizem, nós temos que mudar a igreja. E eles estão lutando para mudar a igreja aí. Um conosco, mas não um de nós, afetado, mas não infectado. A extensão da identificação de Cristo conosco é limitada por quem ele era. Como é que diz Lucas 1:35? Alguém leia para mim. Estou dando esses textos para você anotar, porque eu digo para os alunos, especialmente aquele grupo que está lá atrás, no pré-sal, ali facilmente você pode perder o contato, ficar aí com o telefonezinho, blá, blá, blá.
Você não foi convidado para vir aqui para estar acessando a internet, não. Os meus alunos sabem que eu era muito chato nas classes, sou muito chato nas classes. E eu digo para os alunos que sentam lá no pré-sal, então aí, eu sei que não há lugar na frente para todo mundo, mas muitos sentam lá, pode estar tudo vazio aqui, ele senta lá. Estou tentando entender essa psicologia disso aí. O que eu pedi? Lucas, capítulo 1, verso 35. Alguém lá de trás, lá mesmo do pré-sal lá. Alguém pode ler? Isso, irmão, leia. Mensagem do anjo a Maria. O que diz? O ente santo. Jesus não nasceu como nós, meus queridos irmãos. Isso deveria ser uma advertência para quem está querendo tornar Jesus exatamente como nós. Você tem 3 formas de entrar no planeta Terra: criação, Adão e Eva; geração, eu, você e os 7 bilhões de tupiniquins que infectam esse planeta. Ou você tem o terceiro modo de entrar nesse planeta, que é a encarnação. E esse, só um. Só um. Como é que Ellen White disse? Só não entende a marcante diferença entre nós e Cristo quem não se conhece. Jesus, em várias ocasiões, o que ele disse? João 8, 46, ele disse: quem de vós me convence de pecado? Você pode dizer isso? Pode dizer isso, irmão? Pode dizer isso? Alguém aí se atreve? Bom, se Jesus era exatamente como nós, como os perfeccionistas querem dizer, então isso quer dizer que a gente também era como ele, nasceu como ele. É verdade isso aí? Oh, faz favor, eu tenho um filho que é pastor lá no Rio Grande. Quando ele tinha o quê? Uns 4 anos, eu trouxe uma barra de chocolate para ele e disse: Lucas, divida a barra de chocolate no meio, metade para você, metade para sua irmã, que era mais velha do que ele. Ele disse: mas a metade maior é minha. É assim que a gente nascemos. Ninguém precisa fazer curso de como pecar em 5 dias, ninguém precisa. Já nascemos infectados. Jesus era diferente de nós. E, irmãos, nisso reside a beleza do Evangelho. Aquele que não conhecia o pecado se fez pecado por nós. Perfeccionistas reduzem Jesus à dimensão humana para torná-lo primariamente o nosso exemplo. Sabe o que eles querem? Eles querem um exemplo. Eles que estão querendo ser exatamente como Jesus. Isso não é o nosso chamado. Testemunho das Escrituras, Lucas 1,35, João 3,16. Ele é o monogenês de Deus. Monogenês quer dizer o único gerado da sua espécie, o único do seu tipo. 8,46, quem de vós me convence de pecados? João 14, verso 30, vem aí o príncipe desse mundo, ele não tem nada em mim. A expressão no grego aqui é muito forte, não tem nada em mim. Ellen White expande o texto dizendo que Satanás não podia encontrar no Filho de Deus qualquer coisa que pudesse habilitá-lo a ganhar a vitória. Não havia pecado nele. Se Satanás pudesse triunfar, que Satanás pudesse triunfar, nenhuma fraqueza ou defeito que pudesse dar-lhe vantagem. Mas nós somos pecaminosos por natureza. Nosso coração é naturalmente depravado, frio. Ellen White chega a afirmar que em nós tudo que existe é convergência com o pecado. Mas em Cristo nós não odiamos o pecado. Muito menos, claro, antes da conversão.
E depois da conversão, o pecado não reina em você, mas ele está aí, ele existe. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ele não reina, mas existe, está aí. E é só você dar a oportunidade, que o monstro levantará a cabeça. Agora ela diz, em Cristo nunca houve inimizade maior. Colocarei inimizade entre você e a semente da mulher, que é Cristo, segundo o livro de Gálatas. Nunca houve tamanha inimizade entre alguém e o pecado, como na pessoa de Cristo. Mas ela diz que tudo que existe entre nós e o pecado é convergência. Até a conversão, claro, se ela for autêntica. Eu estava num determinado lugar, falando dessas coisas, tentando ajudar aquela igreja que já vivia há muito tempo com esses irmãos, blá, blá, blá. Aí também um infiltrado, liderando o grupo dele. Ele se levanta lá e diz, mas e a igreja tem? Olha, eu estou falando de 4 doutrinas que perfeccionistas fazem confusão com elas. Doutrina do pecado, natureza de Cristo, é a segunda. Mas a igreja tem uma posição quanto à natureza de Cristo? O que ele queria que eu dissesse? Não, a igreja nunca votou isso aí. Eu disse para ele, claro que a igreja tem. Cheguei perto dele. Claro que a igreja tem uma posição. Qual é a posição da igreja? A posição da Bíblia e do Espírito de Profecia, que é melhor do que essa. Lutero dizia que os concílios erram, mas as escrituras não podem errar. E eu disse, tem a sua Bíblia aí? Tenho, leia para mim. Hebreus 7, verso 26. Alguém leia para mim aí. Estamos falando da natureza de Cristo, afetada. Depois, Jesus veio 4 milênios depois, 4 mil anos depois da queda, claro, do ponto de vista físico, ele foi afetado, mas não do ponto de vista moral e espiritual. E então, alguém lê para mim, Hebreus capítulo 7, verso 26. O que diz aí? A nós, ora, você está lendo 7, verso 26 de Hebreus? Ah, irmãozinho, aquele lá tem o texto. Leia, filho. Vou dar uma chance para você, viu? Leia. É de um sumo sacerdote como esses que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Era de um sacerdote como esse que a gente precisava. Santo, puro, imaculado, separado dos pecadores, feito mais alto do que o céu. Jesus disse, ninguém me convence de pecado. Pecado é uma questão da natureza humana interior, com as suas propensões. Jesus, do ponto de vista físico, tinha a natureza de Adão depois da queda, pós-lapsariano, do ponto de vista físico. Ele não veio como alguém que tinha, como Adão, 4, 5 metros. Não veio como um ET. Do ponto de vista moral e espiritual, ele não foi contaminado pelo pecado. Estão entendendo isso aí? Aí alguns dizem, não, mas ele tinha que ser exatamente como nós. Eu falei, isso é impossibilidade. Ele era homem ou mulher? Claro que homem. Então aí as mulheres diriam, então ele não pode me entender, porque não sabe o que é TPM. Né? Solteiro ou casado? Claro que a sua vinda a esse planeta escuro, o casamento não fez parte da sua missão. Então aí os casados, então ele não pode me entender, porque ele não sabe o que significa ter uma mulher chata, ou pior ainda, tem uma sogra chata. Não pode me entender, porque ele não sabe o que significa ser pai de um adolescente. Estão percebendo? Existe uma diferença entre essência do pecado e formas do pecado.
Jesus venceu o pecado na sua essência. A essência do pecado é levar você a viver contrário à vontade de Deus. As formas são diferentes. E o diabo vai vir a você, o que você quer? O que você quer? Pergunte a você mesmo, quer o quê? Quer sexo? O diabo vai oferecer a você. Você quer dinheiro? O diabo vai oferecer a você. Você quer poder? Ele vai oferecer a você. A essência é uma coisa. As formas do pecado são outras. Jesus venceu a essência, o pecado na sua essência. Estou terminando, viu? Ó, o negócio desapareceu aqui. Testemunho de Ellen White. Ele assumiu a natureza, mas não a pecaminosidade de Adão. Existe um livro que eu escrevi por aí, O Incomparável Jesus Cristo, que tem um capítulo que trata com isso aí, com todas essas citações de Ellen White. Não possui as paixões da nossa natureza caída. Testemunhos, volume 2. Nem por um momento houve nele propensão maligna. Não o apresentei perante as pessoas como um homem com as propensões para o pecado. Ele é o segundo Adão. Testemunho de Ellen White ainda. Não deixeis a mais leve impressão sobre as mentes humanas de que a mancha ou a inclinação para a corrupção permaneceu sobre Cristo, ou que ele de alguma forma tenha cedido à tentação. Está percebendo? Aqui você tem as duas coisas. Ele não tinha mancha e ele não tinha os atos. Não é só que ele não pecou, é que nele não havia pecado. Jesus começou onde o primeiro Adão havia começado. Review in the Herald, abril 5, 1901. Não vir o marcante contraste entre Cristo e nós próprio significa não nos conhecemos. Aquele que não aborrece a si mesmo não pode entender o significado da redenção. Então, Ellen White faz duas ênfases, assim como a Bíblia. Há um aspecto em que a Bíblia e Ellen White enfatiza a afinidade do ponto de vista físico. Isso aqui você não pode perder de vista, porque senão você é confundido. Do ponto de vista físico, isso é, discutindo a afinidade de Cristo conosco, ele veio como um filho de Adão 4.000 anos depois da queda. Mas não tendo a natureza pecaminosa. Porque, por outro lado, a Bíblia e Ellen White enfatiza a dissemelhança, não infectado do ponto de vista moral e espiritual. Então, aí, quando você fala disso, perfeccionista diz, mas isso aí é hibridismo. Hibridismo? Que é maior hibridismo de que Deus se tornou carne? Tolice pura. E uma outra ênfase, além de confusão na doutrina do pecado, além da confusão na doutrina de Cristo, existe uma confusão na doutrina da salvação. Perfeccionistas parecem crer que a salvação é por imitação do modelo, reproduzir o caráter de Cristo, como eu já disse. Isto é, mais hinduísmo do que cristianismo. Não somos salvos por imitação. Não vencemos como Cristo venceu, mas porque Ele venceu. E, finalmente, eles têm uma confusão na área da escatologia. Eles estão esperando, perfeccionistas defendem a vitória sobre o pecado, a ponto de não mais precisarmos de Cristo. Robert Winland, quando é que nós vamos deixar de precisar de Cristo? Nesse caso, santificação tem o mesmo efeito do pecado. M.L. Andreas, e a última geração, a Bíblia é a perfeição, Mateus 5,48. Esse Andreas promulgou, e ele foi um professor de teologia que infectou gerações com essas ideias dele, de uma geração absoluta. Esses confusos pregadores, eles chegam a dizer que você pode ir para o céu com a natureza ainda pecaminosa, mas aí você tem que morrer antes de que Cristo volte. Porque para você, veja que teologia, para você ser arrebatado, você tem que ter alcançado um estágio de absoluta impecaminosidade. Isso é, você terá que ter a natureza de Adão antes da queda.
Já vimos Mateus 5,48, Lucas 6,36. A perfeição bíblica, o pecado não reina, mas continuará presente. E você não se torna uma bola espiritual. Não se torna nem como meu filho Maico. Meu filho Maico, eu trago aqui a essa academia que tem por aqui, para ele fazer exercício. Maico, ele gasta mais tempo olhando para o muque dele do que fazendo exercício. Ele está toda hora para o povo ver quão forte ele já está. Eu digo, Maico, você tem que esquecer desse negócio do seu muque e fazer a ginástica. Há muita gente que está mais preocupada em mostrar do que realmente viver em submissão à vontade de Deus. Como é que Ellen White diz ali? Enquanto reinar Satanás, teremos de subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam. E enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso, nenhum ponto em que possamos atingir e dizer, alcancei tudo completamente. A santificação é resultado de uma obediência que dura toda a vida. Santificação e halterofilismo, já vimos, C.S. Lewis, o homem que verdadeiramente está melhorando, reconhece o mal que ainda sobra dele, e o fariseu e o publicano no tempo. Aquele fariseu, e muitos estão se tornando, na sua tentativa de se tornarem, parecerem mais santos, estão se tornando mais fariseus do que realmente santos. Termino dizendo que o meu filhinho Maico, quando ele nasceu com a síndrome de Down, foi feito o cariótipo, e essa síndrome afeta cada célula do seu corpo. Estou escrevendo um livro sobre ele, O Mundo Segundo Maico. Uma figura. Hoje ele foi comigo, eu vou pregar por aí, eu levo para ele, porque ele diz, vai ser pastor, então tem que treinar. Então hoje ele leu o capítulo 23, o Salmo 23, ele chega lá e diz, bom dia, o Salmo do pastor, ou então, Coríntios 13, São João 14, 10 mandamentos, mas claro que ele tem uma percepção muito limitada das coisas. Ele diz, costuma dizer, eu estou filho do pastor a mim. E ele acha que aí ele já disse tudo. Todo mundo tem que saber quem é o pastor a mim. Imagine se eu tomasse esse menino e eu o levasse lá para o centro de Singapura e o abandonasse lá, para ele se explicar em português, com a limitação dele. Você acha que eu faria isso? Aqueles que acham que vai chegar uma quadra da história onde Deus vai abandonar aí os seus santos e cada um que se vire. Eu não poderia fazer isso com meu filho. Além do mais, seria crime previsto no Código Penal, artigo 133, chamado abandono de incapaz. Você acha que Deus vai fazer isso? Ele que é infinitamente melhor do que eu, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Daniel capítulo 12 diz que naquele tempo, qual é o tempo? Tempo de angústia. Se levantará Miguel, o grande príncipe que luta pelo seu povo. Não vai estar nem assentado, vai estar em pé. Posição de ação. Salmo 91. Como é que diz lá? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é minha fortaleza. E aí chega um ponto quando é o próprio Deus quem fala. Esse, porque tão encarecida a minha mão, na angústia eu o livrarei. Meus queridos irmãos, Cristo já garantiu tudo por você. Eu hoje preguei lá naquela igreja, onde fui, e eu disse, terminando, que segundo as Escrituras, em cada confronto de Cristo com o inimigo, ele foi vencedor. E eu vendi um livro, acabou o tempo aí, não foi, irmão? 1 minuto mais,
Eu vendi um livro do pastor Rodolfo Bells, intitulado Vencedor em Todas as Batalhas. Cristo venceu o diabo lá nas antífonas do céu, lá, nas cortes celestiais. Expulsou o demônio para cá, o venceu na cruz, o venceu através da história em cada confronto. Mas há um lugar onde o diabo pode vencer a Cristo, esse sendo o seu coração. Isso é muito sério, muito sério. Tudo está garantido a seu favor. Daí porque Jesus disse que a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens preferiram as trevas. Perfeccionista não leva em consideração o grande ensino adventista do selamento. Nós estamos cada dia sendo libertos do poder do diabo, mas você se agarra a isso, nada que ele possa fazer. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Amém. Obrigado, pastor Amin, em colocar um assunto tão profundo, tão difícil, de uma maneira tão clara, tão singela, para que nós pudéssemos ter vontade de continuarmos nossa jornada cristã. E eu queria lhe dar só um presentinho simples aqui.